chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien e que hayan hecho las tareas de casa, ok? Hoje eu trouxe para vocês a comparação dos imperativos, do imperativo afirmativo com o imperativo negativo, que vocês, como puderam perceber, tem algumas diferenças, ok? É um exercício, é um conteúdo bem tranquilo, não se preocupem que vai dar tudo certo, ok? Acompanhe no slide, então. Muito bem, chiquitos, como vocês já viram, a gente estudou o imperativo afirmativo e o negativo, que eles servem também tanto para dar conselhos, ordens, permissões, chamar atenção ou negar uma permissão, dar instrução. A gente usa isso, o imperativo, o tempo todo na nossa vida, ok? Mas o imperativo negativo, diferente do imperativo afirmativo, ele não tem uma conjugação própria. Por isso, vamos sempre a usar a conjugação do presente de subjuntivo para os verbos em imperativo negativo. Por exemplo, no compres este vestido, no te cai muito bem. O imperativo afirmativo, comparando com o imperativo negativo, vamos a usar também para dar órdenes, permissos, hacer pedidos, chamar a atenção, dar conselhos e instruções. E encontramos o imperativo afirmativo em diversas situações do cotidiano, como receitas, informes publicitários, instruções, ok? E como o imperativo negativo não se conjuga na primeira pessoa. Aqui nesse quadrinho vocês podem reparar a terminação verbal do imperativo negativo e do imperativo afirmativo, ok? O imperativo afirmativo, quando a gente tem o verbinho que termina em AR, a gente vai colocar o A na primeira pessoa, no tu, né, na segunda pessoa, e depois a gente segue no tu e no vosotros, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. E o restante a gente coloca o E. Já o imperativo negativo, a gente vai colocar o E em todas as conjugações dos verbos que terminam em AR, como por exemplo o verbo hablar. Tu habla, usted hable, nosotros hablemos. Vosotros hablad e ustedes hablen. Imperativo negativo. Tu no hables, usted no hable, nosotros no hablemos. Vosotros no habléis e ustedes no hablen. Ok? E aí, chiquitos, quando a gente tem os verbinhos que acabam em ER ou IR, vai mudar também a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. No imperativo afirmativo, a gente coloca o E e depois seguimos com o A. Já no imperativo negativo, a gente coloca tudo A, beleza? Por exemplo, tu come, usted coma, nosotros comamos. Vosotros comed, ustedes coman. Negativo. Tu no comas, usted no coma, nosotros no comamos, vosotros no comais e ustedes no coman. Bebir. Tu bibe, usted biba, nosotros bibamos. Vosotros bibid, ustedes biban. Imperativo negativo. Tu no bibas, usted no biba, nosotros no bibamos. Vosotros no bibais e ustedes no biban. Ok? Ojo, ponga bastante atenção. O imperativo no denota, em general, falta de cortesia. Aunque el tratamiento no sea formal, el uso del imperativo no corresponde necessariamente a um trato abrupto, ok? Então, não é porque a gente está usando imperativo que a gente está sendo grosseiro com a pessoa. O imperativo ele também pode ser uma forma cortês, como, por exemplo, dar um conselho, tá certo? Agora, chiquitos, vem um conteúdo que é um pouquinho complicado, mas não é difícil, ok? Lembra que a gente estudou no ano passado colocação pronominal de pronome objeto direto e pronome objeto indireto? Muito bem. Então, a gente tem algumas regrinhas da colocação pronominal, certo? Eu vou trazer essas regrinhas com mais detalhes na aula que vem. Mas aqui eu já posso mostrar para vocês quando que a gente vai usar esses pronomes com o imperativo negativo e com o imperativo afirmativo, porque estamos comparando os dois, beleza? Com o imperativo negativo, los pronombres van entre el adverbio y no entre el verbo, ok? Não formam uma só palavra, porque no imperativo afirmativo a gente vai usar formando uma só palavra, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Já no imperativo negativo, não. Ele fica entre o advérbio e o verbo, beleza? Por exemplo,
no se siente, no lo traigas, no me digas, no te lo compres, no se lo pongas, ok? É entre o advérbio no e o verbo, beleza? Separado, cada um no seu lugar, cada um na sua ordem de palavra, beleza? Muito bem. E como vocês puderam ver aí, se a gente tem só o pronome objeto direto, a gente coloca só ele. Só o objeto indireto, a gente coloca só ele. Agora, se a gente tem pronome objeto indireto mais pronome objeto direto, sempre o objeto indireto vem antes, tá bom? Muito bem. Agora com o imperativo afirmativo, prestem atenção. Com el imperativo afirmativo, los pronombres van después del verbo. Como el pronombre añade una sílaba al verbo y muchas veces el verbo imperativo afirmativo se acentúa porque se transforma em uma palavra esdrújula, ok? O que acontece, chiquitos? No imperativo afirmativo, a gente vai colocar o pronome, olha, é a exceção, prestem bastante atenção. Temos o verbo conjugado e que vamos colocar o pronome depois do verbo, formando uma única palavra. No espanhol, a gente não usa guion para separar o pronome do verbo, beleza? Ou ele vem antes do verbo e separado, ou ele vem depois e junto, formando uma única palavra. E aí, como vai formar uma palavra, vai acrescentar uma sílaba a mais na palavra, quando está no imperativo, a gente acentua a palavra. Não necessariamente todos os verbos, ok? Mas alguns sim. Observem aí. Cállate. Estão vendo que o pronome está lá no finalzinho? E aí eu acentuei o A. Siéntate, pronome no final, junto, formando uma única palavra, e eu acentuei o E. Dadme, pronome no final, me, certo? E nesse caso não precisou acentuar, beleza? Muito bem. Pronombres objetos diretos. Chiquitos, aqui, quais são os pronomes objetos diretos? Me, te, le, nos, os, les, ok? E aí no imperativo afirmativo fica da seguinte forma: dame, deme, deime, a manos, a menos, a menos, ok? Já quando com o imperativo negativo fica assim: no me des, no me dê, no me den, no nos ames, no nos ame, no nos amem, ok? Muito bem. E aí, quando que eu vou usar o pronome? Já expliquei para vocês. Se eu tenho objeto direto mais pronome objeto indireto, o pronome objeto indireto vem antes, certo? E o pronome objeto direto depois. En el imperativo afirmativo, los pronombres se ponen detrás del verbo y se unen al mismo. Pero en el imperativo negativo, los pronombres se ponen delante del verbo y no se unen a él. Por ejemplo, cómetelo, no te lo comas, ok? Chiquitos, se vocês observarem essa tabelinha, vocês vão perceber aí a diferença dos pronomes objeto indireto e do pronome objeto direto, ok? Qual é a única diferença? São as terceiras pessoas. Lo, lá, los, las, pronome objeto direto. E do pronome objeto indireto, le e les. O que acontece quando a gente tem os dois pronomes juntos? Esse le e les vão se transformar em se, para evitar cacofonia, para não ficar no le lo comas, ok? A gente coloca no se lo coma, beleza? Como vocês podem ver aí em vermelhinho, os pronomes objeto indireto que se transformou em se, beleza? Muito bem, chiquitos. Se tiver alguma dúvida com relação ao pronome objeto direto e pronome objeto indireto, não se preocupem que na próxima semana eu vou explicar detalhadamente esse conteúdo para vocês, ok? Espero que tenha resolvido os exercícios com tranquilidade. Faça os exercícios de casa, não é complicado. E aí na próxima semana eu tiro as dúvidas. Qualquer coisa me escrevam, sim? Tchauzinho, ninhos. A gente se vê.